Oi pessoal, eu sou Camila Pimentel, médica veterinária dermatologista e vim aqui falar para vocês um pouco da minha história na dermato. Como uma especialidade que para mim era super difícil e complicada, muito distante da minha realidade, se tornou uma paixão e depois uma história de amor e eu me tornei médica veterinária dermatologista. Eu conheci a dermato em 2002 e eu falo que eu conheci em 2002, apesar de ser formada em 2000, porque na época da graduação eu só fui apresentada para ela, eu achava tudo muito complicado, muito difícil e não tive muito interesse pela especialidade. Eu gostava muito de cirurgia, então eu dediquei a minha graduação e logo depois que eu me formei para estudar cirurgia. Em 2001 eu fiz um programa de residência em cirurgia e anestesiologia na Unesp de Araçatuba. E terminando esse programa, eu recebi a ligação de um tio meu, que é médico dermatologista humano, que conhecia o Ronaldo Lucas e o professor Larson, dizendo que ele tinha conseguido um estágio para mim com o Ronaldo. No começo eu fiquei meio assim, eu não tinha muito interesse pela especialidade, não imaginava estagiar em dermatologia, mas já sabia, né, que quando as oportunidades passam na nossa vida a gente tem que saber agarrar. E afinal era o Ronaldo, né? Quantas pessoas, veterinários, não gostariam de ter um estágio com ele, de ter essa oportunidade. Então eu decidi aceitar e me mudei para São Paulo. A primeira vez que eu encontrei com o Ronaldo, eu comentei com ele que eu gostava muito de cirurgia, que eu não gostaria de abandonar, mas que eu estava lá para aprender dermato, que eu queria fazer o estágio e conhecer um pouco melhor a dermatologia. Ele disse que isso seria uma vantagem na minha vida profissional, se eu gostasse mesmo da dermato, porque a maioria dos dermatos não curtem muito cirurgia. Eu fiquei com o Ronaldo por quase 2 anos. Acompanhei ele durante todas as manhãs. No período da tarde eu trabalhava. Tinha um dia da semana que eu não trabalhava. E como eu sempre gostei muito de estudar e ter uma relação com a medicina humana, fazer uma medicina comparada, eu consegui um estágio no departamento de dermatologia do HC. Foram 2 anos de muita dedicação, de muito estudo, de muito aprendizado, e eu comecei a me apaixonar pela dermatologia pelas mãos de nada menos que Ronaldo Lucas. E com o passar do tempo, essa minha paixão se tornou uma história de amor. No final de 2003, eu precisei me mudar, eu fui morar em Maceió, e o Ronaldo me falou uma frase que eu levo para minha vida inteira. Ele disse: Camila, eu te transformei de carvão em diamante. E ouvir do Ronaldo que você se transformou num diamante na dermatologia é muito gratificante. E é um estímulo, um incentivo para a minha vida toda. Porque quando a gente quer alguma coisa, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e faz direito, a gente consegue. Eu fiquei em Maceió 2 anos, trabalhando com clínica e cirurgia de pequenos animais. No começo eu estava muito insegura, mas o Ronaldo me deu total apoio. Então eu comecei a fazer os meus primeiros atendimentos de pacientes com quadros dermatológicos com uma visão de uma dermatologista. E casos mais complicados eu ligava para o Ronaldo, ou eu mandava mensagem, ele me ajudava, e isso foi muito importante para mim. Eu voltei para Campinas, para o estado de São Paulo, no final de 2005. Recomeçar não é fácil, mas eu recomecei atuando ainda em clínica e cirurgia de pequenos animais e procurando cada vez mais estudar a dermatologia. A gente sabe que todo diamante ele precisa ser lapidado, então desde que eu me apaixonei pela dermatologia eu comecei a me lapidar. Então são muitos cursos, congressos, palestras, estudos em artigos, e eu queria muito fazer um mestrado na dermatologia da Unicamp. E aí eu fui até a Unicamp, eu procurei a chefe do departamento para conversar sobre o mestrado, a doutora Aparecida Moraes. Ela no começo falou que o mestrado era um pouco complicado, mas me ofereceu um estágio. Então eu comecei a estagiar lá no departamento de dermato da Unicamp, e depois consegui passar no mestrado. Ela foi minha orientadora e depois disso eu comecei a pensar cada vez mais em me tornar só dermatologista, né? Parar de atuar com a clínica. Isso não é fácil também, né? A gente sabe que viver só de uma especialidade não é tão simples, mas graças a Deus eu consegui conquistar o meu espaço na dermatologia veterinária aqui de Campinas e de região. E depois de um tempo eu comecei a sentir necessidade de estudar também os porquês daquelas lesões, sabe? Eu não estava muito contente só em ter o diagnóstico e aqueles tratamentos convencionais. E eu via que eu podia ir além. E eu comecei a estudar nutrologia. Eu fiz um curso de nutrição com o Dr. Luiz Fernando.
que foi muito proveitoso. Eu comecei a aplicar alguns conceitos e uso de alguns nutracêuticos em benefício dos meus pacientes. Na mesma época eu conheci a ozonioterapia pelas mãos da doutora Yolanda Bittencourt e me apaixonei, via resultados fantásticos. Só que eu não entendia muito bem os princípios da ozonioterapia. Então eu discutia casos clínicos com ela, ela me dava os protocolos e eu aplicava nos meus pacientes, com os resultados fantásticos. E queria entender o porquê daquelas coisas. Eu conheci o Dr. Lamberto Rê, devo isso à Letícia Philippe, e pedi um estágio para ele. O Dr. Lamberto, ele é um dos maiores nomes na ozonoterapia mundial, é um médico italiano, e ele aceitou o meu pedido. Isso eu conversei com ele em julho e ele disse para eu ir para a Itália em setembro. No começo eu fiquei super apreensiva, mais um desafio para vencer, e fui para a Itália. Fiquei lá durante 30 dias sozinha, estudando. Foi bem desafiador para mim, mas mais uma vez eu consegui. Eu retornei da Itália com uma outra visão, transformada tanto como profissional, mas como pessoa, e aplicando a ozonoterapia, entendendo os conceitos e vendo os resultados fantásticos. Durante todo esse período, enquanto eu estudei um pouco de nutrição, de ozônio, eu continuei estudando e me aprimorando na dermatologia. Eu conheci mais de perto o professor Marconi, que foi quem me ajudou a me apaixonar pela imunologia e pela alergologia. Também tive a oportunidade de conhecer mais de perto a doutora Juliana Werner, que me passou um conceito diferente da dermatopatologia, de quanto é importante o dermatologista, o clínico, ter uma relação mais próxima com o dermatopatologista. Isso eu já via na Unicamp durante o meu estágio, meu mestrado. Os médicos eles faziam reuniões clínicas entre dermato e dermatopatologista semanais para discutir os casos, e realmente isso faz toda a diferença. Depois de um tempo eu fui fazer um curso de citopatologia dermatológica com o Dr. Fabrício Grande em São Paulo. Então ele e a doutora Juliana, eles são os meus suportes aí na parte de dermatopatologia. Eu sou eternamente grata ao meu grande mestre, o Ronaldo Lucas, e a todos os outros mestres, o professor Larson, e a todos os outros nacionais e internacionais, que eu pude aprender um pouco mais sobre a dermato. A todas as pessoas que contribuíram para eu chegar onde eu cheguei e me tornar a dermatologista que eu sou hoje, aplicando não só a dermatologia convencional, que eu digo, né, mas podendo trazer benefícios para os meus pacientes com o uso da nutrição, da ozonioterapia, o que faz toda a diferença. Então, pessoal, eu acho assim, se você acha que a dermatologia é uma especialidade complicada, distante de você, mas a gente sabe da importância dela para a clínica, para o dia a dia do clínico veterinário, dá essa chance para ela, porque vai fazer a diferença na vida de vocês também. Até o próximo vídeo.